Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a passagem de Vênus em Libra. Vênus está domiciliado, ou seja, Vênus está transitando nos céus, justamente enviando para nós aqui no planeta Terra, justamente as energias do signo que mais se afiniza com essa energia de Vênus, que é Libra. E começou dia 8 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro. No meio de toda essa intensidade, pós 2 eclipses, no meio de toda essa intensidade escorpiana, nós vamos ter essa passagem, então, de Vênus em Libra, um momento em que todos nós podemos compreender de forma um pouquinho mais profunda sobre o tema do amor próprio, da aceitação, principalmente, então, sobre esse tema do amor, que é o que todos os grandes mestres do passado, homens e mulheres que já tinham despertado para essa grande verdade e para outras grandes verdades, eles sempre falaram sobre isso e aplicaram em suas vidas essa grande força. Então vamos lá. Esse é um dos assuntos que eu vou abordar no meu curso agora no final de novembro, no início de dezembro. Eu vou deixar aqui o link na descrição de uma pré-inscrição para esse curso. Vamos falar então sobre esse tema da passagem de Vênus em Libra, o tema do amor. Em primeiro lugar, o amor ele tem essa capacidade de unir. Enquanto que, por exemplo, o orgulho separa. O julgamento ele separa. A crítica ela separa. Ou seja, temos vários elementos que habitam a nossa personalidade, principalmente o ambiente psicológico, que geram essa separatividade em relação aos demais, ou em relação a todos os seres. Mas é claro, essa divisão, essa separação é fruto de uma separação e uma divisão que se encontra dentro de nós. No momento em que ainda não houver esse casamento interno, essa integração, essa união entre todas essas forças internas que nós temos nessa complexa vida interior que todos nós temos, se nós não chegarmos nessa união, é óbvio, nós não vamos conseguir nos unir com os acontecimentos, com as pessoas, com as circunstâncias e principalmente com aquelas circunstâncias que nós consideramos como as circunstâncias desagradáveis, que são aquelas circunstâncias que a nossa personalidade não gosta muito. Então nós temos em primeiro lugar isso, de que o amor é uma força que une. E em primeiríssimo lugar, ela é uma força humana. O amor seria uma força primordial, inclusive vários mitos antigos mostram o amor como uma divindade primordial, ou seja, como uma força dos inícios. Porque lá nos inícios do cosmos, quando o cosmos começou a se movimentar, começou a se expandir, quando houve o primeiro som, a primeira luz, houveram forças iniciais. A força da vontade, que foi por uma vontade misteriosa que esse universo surgiu e nós estamos aqui agora por uma vontade misteriosa. Uma força do amor que uniu todas as coisas, que manteve as coesas, manteve elas todas unidas e juntas por afinidade, desde planetas junto com sóis, sistemas solares para formar galáxias, até chegarmos aqui no planeta Terra com essa experiência mineral, vegetal, animal, humana. Então o amor seria essa força primordial, lá dos inícios, que também seria canalizado pelo ser humano. Não só a vontade é canalizada pelo ser humano, mas o amor também. Ou seja, nós devemos ascender a esses poderes que movem o cosmos. E há também uma outra força, que é uma força de inteligência universal que colocou cada coisa no seu devido lugar e deu um formato adequado para cada coisa, sendo que todas as coisas do universo expressam uma mesma ideia, um mesmo som, ou seja, o som do universo, o verso único que se expressa de uma maneira na planta que está atrás de mim aqui, através de um ser humano, um verso único que se expressa através de uma estrela, porém cada um com a sua individualidade. Então nós temos essa passagem de Vênus em Libra para quê? Em primeiríssimo lugar, para compreender melhor essa força de união, para compreender melhor essa força do amor. E como eu falei no início, nós estamos numa temporada aí pós 2 eclipses, toda essa intensidade escorpiana, a humanidade, como ainda não se afinizou com o melhor da linguagem dos astros, infelizmente está vivenciando batalhas em vários locais do planeta. É claro que a gente sabe que existem 2 locais aí que estão sempre nos noticiários, mas existem muitos outros locais onde isso está acontecendo. Isso só acontece por quê? Porque ainda boa parte da humanidade não despertou para essas forças, principalmente para a força do amor. Então qual que é a nossa função enquanto seres humanos para a gente chegar numa libertação? Para chegarmos à verdade, para chegarmos de fato a uma iluminação interna. Nós temos que nos libertar do egoísmo, porque o egoísmo é o que faz, a gente nos impede de amar as pessoas. O egoísmo nos impede de ajudar as pessoas. O egoísmo nos impede de deixar canalizar a generosidade para os demais.
E, inclusive, o egoísmo seria uma sutil força da matéria, uma força psicológica, que muitas vezes faz com que vejamos os nossos problemas como os piores problemas do universo. Isso também, de uma certa forma, seria uma grande pitada de egoísmo. Então nós temos essa passagem de Vênus em Libra, lembrando, 8 de novembro, começou agora há pouco, e vai até 4 de dezembro. Para que a gente possa harmonizar todas essas dualidades internas e para que possamos harmonizar também todas as nossas relações externas, familiares, com a pessoa amada, enfim, com colegas de trabalho, seja quem for. E como falava, o amor então é um princípio universal, não é uma força que atrai simplesmente duas pessoas. Seria muito mais do que isso. Mas é claro, numa relação afetiva, numa relação de amizade, numa relação familiar, essa força também acontece, ela também se apresenta. Mas ela só se apresenta se nós geramos condições. E como falávamos antes, nós estamos inseridos dentro de um universo, um verso único. Esse é o conceito universal de que todos os seres seriam apenas um ser. Porém, a nossa mente egoísta, a nossa mente material, a nossa mente superficial, como ela não consegue captar a essência espiritual, ela não vai conseguir captar a essência de todas as coisas. Então, para que cheguemos a uma compreensão profunda e um laço e uma união com todos os seres, sejam humanos ou não, para que esse laço realmente aconteça, nós temos que gerar um laço com a nossa própria raiz espiritual. E eu sempre gosto de usar a plantinha como exemplo, porque ali nós temos um elemento nela que não aparece, está escondido pela terra, que são justamente as suas raízes. E isso é um símbolo muito profundo para o próprio ser humano. O que nós temos de um elemento que é escondido e que é profundo? Essas raízes espirituais. E no momento que a gente acessa isso, fruto, claro, de muito esforço, de muita lapidação, de muita purificação, de muita desidentificação de vários elementos, criança interior, como já falamos várias vezes aqui no canal, processos inconscientes, experiências mal assimiladas. Na medida que a gente vai despertando para a nossa essência espiritual, nós vamos compreendendo que uma única essência permeia todas as coisas. Porém, enquanto nós estivermos presos ainda às opiniões da nossa mente, enquanto estivermos presos aos julgamentos e separatividades e divisões que a nossa mente concreta cria, enquanto nós estivermos nisso, nós não vamos chegar naquilo que é real de fato, naquilo que é mais verdadeiro, naquilo que é mais luminoso, naquilo que se aproxima muito mais de realidades espirituais e, como podemos dizer, realidades superiores, ou em outras palavras, estados de consciência muito mais elevados e superiores. Porque a nossa experiência humana, ela tem uma limitação. São alguns estados de consciência que nós alcançamos, porém, acima da mente haveriam outros estados de consciência que seriam sim necessários um esforço para acessar esses estados, e na medida que a gente faz esse esforço, nós vamos acessando esses patamares de consciência e, claro, com isso, nós vamos vislumbrando aquilo que os antigos chamavam de felicidade. Que possamos, então, com essa passagem de Vênus em Libra, despertar um pouco mais para o amor, essa grande força universal. E repetindo, esse é um dos principais temas que eu abordo, não só esse tema da espiritualidade, do autoconhecimento, do amor, mas também todo o tema da astrologia. É um tema que eu abordo no curso de astrologia e que envolve espiritualidade, que a gente vai oferecer aqui no canal no final de novembro, início de dezembro, para aqueles que têm interesse em se aprofundarem em si mesmos e, quem sabe, poder ajudar os demais também a fazer esse aprofundamento na vida interior. Como sempre, deixe seu like, isso faz com que mais pessoas assistam também esse vídeo e faz com que a plataforma entregue esse vídeo para mais pessoas. E lembrando, eu vou deixar aqui na descrição então o link para pré-inscrição no meu curso. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos.